E aí, bom dia. Eu avisei na rádio que agora no finzinho do programa, eu estava fazendo o Mensagens ao vivo, no feriado, e avisei que viria aqui falar sobre o Deus Spinoza, que não é um clube do livro, é um grupo de estudo, daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre isso. Mas deixa eu só comentar que o programa foi muito especial hoje. Eu estava na dúvida se eu faria ou não um programa no feriado, né? E acho que pelo fato das pessoas estarem mais relaxadas em casa, então teve muita participação legal, muito pedido de música. E tem um negocinho interessante. Eu falei até na rádio essa semana sobre isso. A gente sabe que a rádio não é mais o lugar para ouvir música, pelo menos para boa parte das pessoas, né? Esse é um dilema do rádio. O rádio fica nessa coisa de qual é o conteúdo, porque está competindo com o Spotify. Hoje você quer ouvir uma música, você vai lá e baixa a música. Mas você sabe o que me chama a atenção? A quantidade de gente que pede para ouvir a música na rádio, e esses dias eu estava refletindo sobre isso e aí é uma conclusão. É diferente você ouvir uma música no Spotify, por exemplo, sozinho, e você compartilhar uma música. Tipo, acho que é um bom exemplo, você comer sozinho, né? Então você vai cozinhar para você, aí você faz aquela comida maravilhosa. Aí você coloca aquela comida que você gosta na mesa, senta e come. É bom, eu acho. Mas é diferente quando você cozinha para amigos, né? Para pessoas que vão compartilhar aquele alimento contigo. Então a comida é a mesma, o ato de comer também. Mas existe um apelo ao redor, algo emocional, de compartilhamento que a comida pode simbolizar. E a música da mesma maneira. Então é por isso que muita gente gosta de ouvir a música, mesmo a música, no rádio e não no Spotify, porque especialmente quando você pede a música, né? Então você está compartilhando a música com mais gente, aquela comida, aquele banquete. E eu faço isso com muito prazer. Eu estou dizendo isso porque o programa de hoje foi bastante, não digo que foi musical, nunca predominantemente musical, mas foi bastante em relação ao que costuma ser. Depois você ouve no site da rádio, no Spotify, tá lá, tá bom? Bom dia, Fábio. Bom dia. Ih, olha só, eu preciso botar meu óculos, se eu não vejo aqui. Ivonete, Alcides, a todo mundo tá dando bom dia aqui, a Paula. Eu vou dar os bons dias aqui de quem falar, e na medida que for acontecendo. Esse óculos aqui é para perto, para longe eu vejo perfeito, mas para perto é tudo embaçado, eu não vejo nada. É fogo, né? Deixa eu falar sobre o Deus Spinoza. Antes de começar os clubes do livro, eu já tinha essa intenção. Deus Spinoza é um texto com a minha voz que está na internet, que tem muitos acessos, que tem muita relevância e que gera muita polêmica. Eu vou até fazer depois, acho que mais tarde eu faço e publico uma ediçãozinha com essas polêmicas, porque eu sempre recebo aqui, eu tava lendo alguns comentários, né, que chegaram agora, os mais recentes, por exemplo. Eu vou ler o último, que foi feito pela Silvia Eliana há 13 horas. Ela comentou assim, ó, e esse tipo de comentário é bastante recorrente. Spinoza deve estar ardendo no inferno, esperando por você, que está acreditando que basta curtir a vida. Tem mais depois, te prepara. Silvia Eliana. Anterior a ela, anterior teve outro comentário também, o Caite Batista, há 14 horas, ele comentou assim, essa oração é puro paganismo. É impressionante como as pessoas se incomodam, né? Vamos ver o anterior aqui. O anterior me parece que é um comentário mais longo. Ele faz um monte de citações bíblicas, tal, e conclui dizendo, esse Deus que é apresentado aqui, que libera tudo, não é o Deus da Bíblia, esse é santo. Leiam a Bíblia e se libertem dessa mentira. E aí vai, né? Eu me lembro de um comentário, eu já falei aqui, aqui não, na rádio, que me chamou a atenção de alguém que me dizia assim, foi até recente, a pessoa falava assim, quer dizer que o que você está dizendo aí é que eu,
que nunca fiz nada errado, eu que sou honesto, eu que sou uma pessoa legal, eu vou para o mesmo lugar do que quem é desonesto, do que quem faz coisas erradas? E implicitamente, eu acho até explicitamente, nesse comentário, está dizendo o seguinte: olha o meu esforço para ser um cidadão de bem, né? E isso precisa ser recompensado, e eu não aceito. O grande problema é o seguinte: como é que a gente vai estabelecer uma relação onde o meu bom comportamento, os meus bons pensamentos, a minha boa religião, não vai ser remunerada? É tão pesado, é tão desgastante, é tão desconfortável. Eu me privo de tantas coisas, eu sou tão infeliz que eu preciso de uma recompensa. E se você vier me dizer, viva a vida, como diz no texto, então isso vai ser combatido por mim. Mas está muito claro. É por isso que a maioria dos comentários vão nessa direção. Claro que tem comentários legais, né? É polêmico nesse sentido, mas pessoalmente essa polêmica para mim é um pouco desnecessária, porque você já viu esse texto? Está aqui no Instagram ou no YouTube, né? É só puxar ali Deus Espinosa, Flávio Siqueira. Porque o texto traz muitas coisas legais. Esse texto não foi escrito por Spinoza, apesar do nome Deus Espinosa. As pessoas fazem confusões, por isso que a nossa amiga acabou mandando Spinoza para o inferno por conta do texto. Mas não só ela. Spinoza, Baruch Spinoza, o filósofo do século XVII, durante muito tempo ele foi identificado com o ateísmo, né? Como um pilar, um pensador do ateísmo. E essa não era a proposta do Spinoza. A proposta do Spinoza não era teísta ou ateísta. Ele era alguém que estava tentando ver, ele escreveu Ética, ele falava sobre ética, ele achava que um dos caminhos para a gente chegar a postulados éticos que depois se direcionariam para a nossa vida em comum, incluindo a própria política, teria que passar pela nossa percepção de religião. Então Spinoza falava sobre isso e especialmente jogava luz sobre contradições da própria religião. Religiões, especialmente, no caso dele, que era judeu, né, judaico-cristã, que partem de um livro absoluto, de um livro que são muitos livros, no caso a Bíblia não é um livro, a Bíblia são muitos livros que falam da epopeia de povos, que traz historicidade ali em relação à busca espiritual de determinados povos, com seus símbolos, ritos, profecias e coisas do tipo, mas que não pode ser levado, como nada pode ser levado na vida, com um absoluto rigoroso. No ser humano, não cabem absolutos. E isso é muito simples. Se eu me colocar como detentor absoluto do conhecimento do bem, aliás, essa, ironicamente, é a gênese do entendimento religioso, né? Da história do Jardim do Éden, a metáfora do Jardim do Éden, do conhecimento do bem e do mal. Eu escrevi muito sobre isso no meu livro Éden. Se eu sou detentor do conhecimento do bem, e eu estou do lado do bem, isso pode ser em qualquer atmosfera, naturalmente quem está no outro lado está do lado do mal. E o lado do mal deve ser combatido. Uma expressão simples e ingênua disso são esses comentários de pessoas do bem, do lado do bem, que em nome do amor combatem aquilo que para eles parece ser o lado do mal. Por uma simples razão, que não é racional, que não é lógica, é só uma questão de dogma. E é só uma questão de proteção do meu território e do meu ambiente. Então, Spinoza, de alguma maneira, desconstruía com o seu desconfortável olhar, a tal ponto que ele foi expulso. Deixa eu até ver se eu acho aqui. Tem aqui, sim, ele foi expulso da comunidade judaica, né, com muito rigor, por conta das suas ideias. Não foi nada que ele tenha feito, né? Ele não era um assassino, um criminoso, não era nada disso, por conta das suas ideias. E a expulsão dele se deu nesses termos aqui, ó. É rapidinho, mas acho que é legal a gente falar sobre isso. Isso foi dado pela sinagoga, né, daquele tempo, em direção a Baruch Spinoza. Por sentença dos anjos, pelo juízo dos santos, nós, irmãos, expulsamos, amaldiçoamos e imprecamos contra Baruch de Spinoza com consentimento do santo Deus.
e de toda essa comunidade como anátema, lançado por Josué contra Jericó, com a maldição de Elias aos jovens, com todas as maldições da lei, maldito seja de dia e maldito seja de noite, maldito seja ao se levantar, maldito seja ao deitar-se, maldito seja ao sair e maldito seja ao regressar. Que Deus nunca o perdoe ou aceite, que a ira e a cólera de Deus se inflamem contra esse homem e que seu nome seja riscado do céu e que Deus, para o seu mal, exclua-o de todas as tribos de Israel. Ordenamos que ninguém mantenha com ele comunicação oral, por escrito, que ninguém lhe preste favor algum, que ninguém permaneça sob o mesmo teto que ele, que ninguém se aproxime dele a menos de 4 côvados, ou melhor, de distância, e que ninguém leia uma obra escrita ou concebida por ele. E aí vai, esse é a carta de expulsão de Baruch Spinoza da comunidade judaica. Isso acontece ainda? Bom, ele depois se falava em reconcebê-lo, né? E aí o argumento foi, ele nunca reclamou, ele nunca quis voltar, então não vamos concebê-lo. Eu não estou aqui direcionando nenhum tipo de ataque ou crítica a nenhuma corrente filosófica de pensamento, nem aos judeus, nem aos cristãos, nem a religiosos nenhum. Eu acho bom dizer, e eu sempre falo sobre isso, que eu não acho que a religião é um problema. Eu acho que a religião pode ser muito boa e muito necessária. Eu acho que a religião pode ajudar muito. A religião é uma expressão, na minha concepção, uma expressão cultural. Eu parto do seguinte princípio. Cada um de nós carrega a gente pode chamar de desejo, a gente pode chamar de vazio, a gente pode chamar de saudade de algo. Todos nós, uma incompletude sem linguagem, né? E isso é uma coisa linda do ser humano. É uma das ambivalências do ser humano. A gente vai construindo linguagens para expressar a nossa incompletude. A religião é uma dessas linguagens. Mas ela não é a única. A arte é outra linguagem. Eu acho que as nossas próprias relações são linguagens para isso. Aquilo que a gente chama de amor também é uma linguagem para isso. Para expressar aquilo que em nós habita sem linguagem. Mas a gente ouve. O canto está lá, o som está lá, nos toca. Na noite solitária, nos momentos de quietude, isso vem numa música, num texto, algo que nos remeta a essa saudade que a gente pensa que era da infância, que a gente pensa que era das pessoas que se foram, que a gente pensa que era de um contexto determinado da nossa vida, mas isso também é uma projeção. No fundo, a saudade é de nós mesmos. E que nós somos, né? A ponto de sentir saudade de nós mesmos. Deixa eu mudar aqui que está ficando meio, a luz está saturando. Para mim, esse é o ponto de partida da religião. É por isso que os homens e mulheres da caverna tinham as suas expressões culturais religiosas. É por isso que a religião na África é diferente da religião em Portugal. Por isso que a religião na Inglaterra é diferente da religião numa ilha da Tailândia qualquer. Por isso que dentro do Brasil as religiões são muitas também, né? Nos bairros, a religião em São Paulo, na Vila Nova Conceição, se expressa de uma maneira diferente, como se expressaria, por exemplo, em Itaquera. Por quê? Porque a religião é uma expressão cultural desse vazio que nos habita. E se a gente enxergar isso com generosidade, com abertura, e se a tentativa de aprender e colocar sobre isso um dogma é a verdade, é a religião certa, então a gente vai viver em paz. E a religião vai nos fazer bem. Isso não é porque é a religião que vai fazer mal. Qualquer pensamento, qualquer ideia, qualquer ideologia que é colocada sob esse dogma de ser a verdade vai nos corromper. Porque nós não somos seres íntegros. E deixa eu te explicar. Nós somos seres ambivalentes. Não somos íntegros no sentido de não sermos integrais, absolutos. A gente não sabe, como eu dizia agora há pouco, de fato, o que é o bem, o que é o mal, o que é o certo, o que é errado, o que é a vida, o que é a morte, o que é a luz, o que é a escuridão. Tudo isso está em processo, justamente pelo fato de ser relativo. O bem não é relativo. O mal também não. Tanto o bem quanto o mal são absolutos. Eu não tenho dúvidas disso. Eu não estou relativizando aqui nem o bem nem o mal. Mas o bem e o mal
que eu aponto são percepções minhas, e as minhas percepções são relativas. Eu estou em movimento. Ao longo da minha vida, eu já tive vários olhares, várias percepções, vários entendimentos do que é o bem e do que é o mal, do que é o certo e do que é o errado. E eu, você e a sociedade inteira, e que bom! Você imagina se em algum momento a sociedade acreditasse saber o que é o bem e o mal, certo e errado, na Idade Média, e a gente parasse hoje nas nossas relações, nas nossas leis, nos nossos códigos éticos e morais, naquilo que era concebido como absoluto, por exemplo, na Idade Média. Hoje nós temos os nossos. Ele está acabado? Se você pensar que está, você vai se assemelhar àquele da Idade Média que também pensava que estava. E por isso as guerras, os combates, né? Eu não, eu sinto que tudo ainda está se aperfeiçoando. Em mim, que sou uma experiência micro da vida, e na sociedade, que é uma experiência macro da vida. Mas o macro se projeta no micro. Então essa dinâmica está acontecendo tanto na sociedade quanto em mim. E as nossas ferramentas, as nossas linguagens, elas vão se colocando na medida que a gente evolui. Religião é uma delas. Por isso que quando uma pessoa diz para mim assim, você acredita em Deus? Eu pergunto, qual Deus? O que é Deus, né, para você? Qual Deus? Deus de quando você tinha 5 anos de idade? O Deus de quando você tinha 12 anos de idade? O Deus de quando você tinha 30? Qual Deus? De qual religião? Porque quando eu posso explicar, definir, mensurar, debater, concordar, discordar, então eu estou trazendo para o campo da linguagem e do racional aquilo que é mais do que linguagem, pelo menos linguagem falada, e mais do que racional, no caso, Deus. Então você consegue identificar Deus quando não tem nome Deus? Você consegue identificar Deus quando não se conecta ao seu conceito do que é bom, do que é mal? Na minha vida tudo está mal. Onde está Deus? Como assim? Por que tudo está mal? Está mal para você, eu entendo. Você sente que está mal. Mas você sabe o que é mal, o que é bem? Na minha experiência pessoal, eu olho para as situações da minha vida em que eu chamei de más e que depois foram revertidas em bem para mim. Bem de sabedoria, bem de maturidade, bem de crescimento, desvios que eu não queria fazer do meu caminho, mas que repercutiram de maneira positiva, me fazendo bem. Então eu, no mínimo, eu me aquieto antes de dizer isso é bom, isso é mal, isso é certo ou errado. E eu posso, no máximo, dizer isso é bom ou mal para mim. Nesse momento eu sinto que é mal, eu sinto que é bom. Isso não vai impedir, obviamente, que eu sofra, né, como todo ser humano, que eu tente reverter situações que eu não quero, mas eu não fecho essa janela do entendimento do que é o do bem ou do que é do mal. Mas, voltando para Spinoza, esse tipo de olhar, não que esse necessariamente seja o olhar de Spinoza, mas ele amplificava um pouco esse entendimento que a gente tem de Deus, né, tirando isso da figura dogmática. Por isso que a frase do Einstein acabou gerando depois essa ideia que a gente chama hoje de Deus Spinoza, e que era mais ou menos nessa direção. Einstein foi perguntado se ele acreditava em Deus, né? Como essas perguntas que me fazem. E o que o Einstein respondeu foi o seguinte: eu acredito no Deus Spinoza, que se revela por si mesmo na harmonia de tudo que existe, não no Deus que se interessa pela sorte e pelas ações dos homens. Einstein disse isso na década de 50. Obviamente que é uma outra percepção do que foi dito por Spinoza, apesar de não ter sido com essas palavras ou dessa maneira, lá no século XVII. Mas o fato é que a gente está vendo permanentemente esse embate. Eu te descrevi e li alguns comentários do meu vídeo, Deus Spinoza, e alguns comentários bastante raivosos, tal. Me lembrou o tom da carta de expulsão de Spinoza do judaísmo. Se essas pessoas pudessem escrever uma carta de expulsão para mim, seja lá do que for, escreveriam no mesmo tom que Spinoza recebeu a dele e que escreveram desses comentários. Repara que as coisas vão se repetindo, né? Então, para não estender muito, por isso eu vou falar sobre o Deus Spinoza nesse grupo de estudo. E aí eu quero trazer rapidinho aqui para você alguns tópicos que vão ser trabalhados. Eu peguei o texto, que não, repito, não é de Spinoza, o texto é de um cara chamado Anand Dilwar.
Isso está dito, inclusive, no vídeo ali, as pessoas dizem, esse texto não foi escrito por Spinoza, mas ali a gente está expressando um conceito. Não é assinado por Spinoza, né? Mas é um conceito de liberdade, é um conceito de viver a sua vida e de encontrar Deus, como o texto já, esse do Anand Yuvar diz, no beijo da sua filhinha. O sexo não é um pecado. Perdeu o medo do prazer, perdeu o medo da experiência da vida, perdeu o medo da alegria, perdeu o medo das relações. Como essas pessoas com tanto medo expressam. Como é que você é capaz de dizer isso, né? Como a nossa amiga aqui, você vai pro inferno, cadê aqui? O inferno tá te esperando, acho que eu fechei. Mas enfim, comentários dessa natureza. Cadê aqui? A Silvia Eliana, o Spinoza deve estar ardendo no inferno, esperando por você, que está acreditando que basta curtir a vida. Tem mais depois, se prepara. Isso é tão expressivo, isso é tão emblemático, né? E uma das motivações do meu trabalho, na rádio, nas redes sociais, livros e tal, é ajudar a tirar o medo. Eu acho que a gente já anda com muito medo. Naturalmente a gente tem medo do amanhã, a gente tem medo da morte, a gente tem medo do desconhecido, a gente tem medo da violência, né? Isso faz parte. Nós somos seres que andamos no desconhecido, tateando no escuro, em muitos aspectos. E a gente tem medo, é natural que seja assim. O medo é instintivo, é uma ferramenta de preservação da própria espécie. Agora, o medo é trabalhado de muitas maneiras que não são saudáveis. Desde a espetacularização da dor, da tragédia, né? Até como essa sombra que a gente dá o nome de Deus, que fica assim, ó, vigiando. Ué, você falou bobo. Opa, o que você fez? Sabe? Essa é a impressão que a gente tem. Né? O Big Brother, os grandes olhos do vigia supremo. Então esse texto ajuda a tirar o medo. E o Deus Spinoza, na minha concepção, tem esse apelo. Então, rapidinho, o texto desmembrado, né, ele começa com pare de ficar rezando e batendo no peito. E eu quero trabalhar essa ideia, essa frase, como um convite para se manter presente e para se manter humilde. Claro que isso vai ser trabalhado com mais detalhes. Pare de ir a esses tempos lúgubres. A casa de Deus não cabe em tijolos, mas na experiência de viver. É o que trabalharemos. Pare de me culpar por sua vida miserável. E aí a gente vai falar sobre assumir as próprias responsabilidades e seguir adiante. O texto propõe: pare de ficar lendo supostas escrituras sagradas. Eu sei que é polêmico isso, né? Mas já falei sobre a ideia. E isso para mim se conecta muito com o que eu penso quando ele diz. Spinoza falava algo parecido também. A tal palavra de Deus é dita em silêncio e pode ser compreendida na harmonia da vida. Se eu não sou capaz, como diz o texto, de enxergar Deus no beijo do filho, por exemplo, eu não vou ser capaz de enxergar num texto, num livro, nos mandamentos, nas orientações, nos balizamentos. Eu posso entender até teologicamente, racionalmente, mas isso não vai ser produtor de amor, de sabedoria, de abertura, de mansidão. E se não for assim, de que vale? Quanta gente eu conheço, vê um Silas Malafaia, por exemplo, da vida, que tem ali os textos, as palavras, os versículos, o quê, mas que vaza outra natureza, que vaza outra energia, que vaza outra dinâmica. Eu não quero isso. Eu leio, ouço e interajo com a tal palavra de Deus na minha vida, até nas contradições. E se for assim, em um texto ou em qualquer outra coisa eu posso absorver, né? Falaremos sobre isso. Depois, confia em mim e deixa de me pedir. Isso vai ser uma possibilidade de entrar num assunto que eu tenho falado bastante aqui na rádio, que é fé. Fé não é a crença em algo objetivo, na minha percepção. Tenha fé que vai dar certo, tenha fé que vai acontecer, tenha fé que será assim, tenha fé que será assado. Mas como eu não sei o que é o bem e o que é o mal, essa fé pode me levar para lugares ruins. Então, antes de acreditar em seres, em criaturas, em religiões, em ideias, eu prefiro desenvolver
aquilo que eu chamo de fé como fé no processo da vida. É mais ou menos como o jardineiro que coloca uma sementinha ali, sem nenhum ato religioso, mas como um ato espiritual, sabendo que a sementinha vai ser naturalmente absorvida pela natureza, receber ali os seus nutrientes e de lá uma árvore. Isso é fé. Você tem fé agora. A gente está vivendo num cosmos sem espantos, sem pânico, sem nenhum controle. Passando cometas e corpos celestes, a gente não sabe de nada. Fé no processo. Esse é o tipo de mansidão, é o tipo de sabedoria, inclusive, que me coloca numa dimensão que não é essa dimensão que nós geralmente chamamos de fé. Acredite que vai ser assim, acredite em Deus, acredite nisso aqui. Não, você pode acreditar ou não acreditar. Eu estou falando de outra coisa, e quem para mim expressa isso muito bem são os pássaros, é a natureza, que não estão pensando nisso, mas estão vivendo isso. Pare de me pedir perdão. Não há o que perdoar, diz o texto. E aí, a partir daí, eu vou trabalhar um pouco a questão da culpa, que é tão presente na gente, tão artificialmente colocada e tão difícil de lidar, motivadoras de tantos caminhos nossos, incluindo o da própria religião. Não há nada a perdoar. Que descanso, né? Não há nada a perdoar. Calma. Eu te fiz absolutamente livre. Esse é um ponto que gera muito incômodo de pessoas como essas que eu li agora há pouco. A liberdade, ela me agride. Especialmente se eu perceber você livre e eu não. Especialmente se a minha prisão for criada por mim mesmo. E a religião muitas vezes gera essa prisão que nos impede de dentro da prisão de reconhecer que nós somos presos e, mais do que isso, nos faz atacar quem passa para o lado de fora porque eu não quero a sua liberdade. Esses textos que eu li, acho que expressam bem isso. A sua liberdade me agride. Seres livres agridem. Então vai ser uma oportunidade de a gente falar sobre liberdade. O texto continua dizendo, não te poderia dizer se há algo depois dessa vida. E com isso, a gente vai ter a possibilidade de falar sobre morte e sobre vida. Há tempos eu tenho dito que a morte só pode ser compreendida se vista a partir da perspectiva da vida. Morte, isoladamente, me atemora. Por isso que eu não gosto de religiões que vivem olhando para a morte, explicando a morte. Você repara que, independentemente do que você creia em relação à morte, isso não te pacifica. Eu vejo muita gente que tem muito entendimento, né? Eu coloco esse entendimento muitas vezes entre aspas, sobre o que é a morte, mas sem paz. Porque a morte não é feita para pensar. A morte é maior do que as minhas ideias. A morte não cabe nos meus pensamentos. Exatamente como a vida. A vida também não é feita para ficar pensando. Quem pensa demais na vida, ou quem só pensa na vida e não vive a vida, entra em depressão. Por que você acha que nos campos acadêmicos e entre a intelectualidade, a depressão é algo tão recorrente? Por que você acha que pessoas mais simples, geralmente, obviamente, que há muitas exceções, claro, mas geralmente, são menos entregues, eu não estou falando da depressão patológica, né? Mas dessa angústia que o muito pensar nos coloca. Porque o excesso de pensamento, seja em relação à vida ou à morte, nos desvia tanto de um quanto de outro. Eu só compreendo a morte quando eu entendo que ela é conectada à vida. A morte é uma expressão de linguagem conectada ao tempo da experiência do viver. A vida é absoluta e eterna, não no sentido infinito. Eu faço uma distinção entre infinito e eterno. Infinito é um conceito temporal. Não termina. Uma coisa depois a outra, depois a outra, depois. Isso é infinito e cansativo. Eterno é o fora do tempo. A vida está fora do tempo, até porque o próprio tempo, já que citamos Einstein, tempo relativo, né? Agora, nós que vivemos no tempo, precisamos de um ponto final e de uma mídia, até para entender as nossas experiências, e o tempo se coloca nessa função. E tudo que está no tempo tem começo, meio e fim. O que nós chamamos de morte representa no tempo um fim, mas o tempo não é absoluto. Então, quando eu me pacifico com a experiência da vida, a experiência da morte deixa de ser um motivo de pensamento, de racionalidade e de medo. Então, eu descanso. A gente vai entrar mais profundamente nesse tema. Depois, o texto ainda provoca. Crer é supor, é adivinhar, é imaginar.
E aí eu quero falar da crença como aprisionamento e a busca pelo conhecimento como uma necessidade, como um bom caminho. Você se sente grato? Pergunta o texto. Demonstra cuidando de ti. E aí eu posso complementar, a gente está quase chegando ao final, que gratidão é uma condição de olhar e nem sempre precisa de um objeto-alvo. O cuidado de si próprio como movimento espiritual. Essa coisa da gratidão, eu me lembro muito de uma vez aqui na rádio, uma ouvinte, ela estava ouvindo a rádio, estava mudando alguns conceitos dela e em determinado momento ela falou assim, isso acontece muito, eu não consigo mais agradecer ao ser que eu chamo de Deus. Vou fazer um parênteses aqui, eu não tenho nenhuma intenção, até porque não é, eu também não sou assim, tirar a crença, colocar a crença, não é isso, né? Eu só estou tentando amplificar o olhar das pessoas. E ela dizia, eu não consigo então projetar gratidão a alguém ou a algo, um ser, né? Metafísico e tal. E eu dizia para ela assim, gratidão não é algo necessariamente que eu dedico a algo ou alguém. Porque se eu fizer isso sem que antes a gratidão se estabeleça em mim como um olhar, essa gratidão vai ser só uma palavra, obrigado. Obrigado, hein? Gratidão, gratidão. Mas isso é só palavra. O que define a gratidão como um conceito relevante e verdadeiro? Se não um perceber-se grato, um olhar grato, uma dimensão de gratidão que mora em mim, sem palavras, como as dimensões silenciosas, que são exatamente as mais poderosas. Então, gratidão é um movimento de dentro para fora, é um olhar. E aí ele pode se expressar naquilo que eu falo, pode se expressar na minha palavra, obrigado, né? Mas ela não define o que é a gratidão. A gente vai falar sobre isso. Pare de repetir como papagaio o que te ensinaram, diz o texto. E eu vou aproveitar para falar sobre o discernimento racional como direcionamento. Falta muita racionalidade. Eu sei que a mente não diz tudo. Eu sei que o racional é incompleto. Eu sei, é a própria racionalidade que me leva a essa conclusão. Eu sei que a gente não está muito longe de todas as respostas, de todos os mistérios, de todas as questões, de todos os porquês, somente dentro da nossa estreita racionalidade, ainda que ela tenha evoluído muito ao longo de tanto tempo, de tanta tecnologia. Agora, é preciso, ainda que eu vá até determinado ponto e daqui para frente eu vou me utilizar também de ferramentas que não são tão racionais como meu próprio instinto, como minha própria intuição, como minha própria sensibilidade para me conectar com a vida, mas até determinado ponto é necessário fazer um caminho racional, porque senão você se perde. E a gente fala sobre isso, e para fechar, o texto termina dizendo, não me procure fora, não me acharás. E a gente vai falar sobre a existência de Deus como fenômeno absoluto. O Spinoza chamava a substância, né? O fator gerador de tudo. Tudo, de alguma maneira, segundo Spinoza, não segundo o texto, mas o próprio Baruch Spinoza, tudo é uma expressão da tal substância. E a gente pode, inclusive, chamar a tal substância de Deus. O Saramago dizia, dentro de nós há uma coisa que não tem nome e essa coisa somos nós. E eu gosto dessa reverência de homens e mulheres corajosos e intelectualmente honestos até, de não tentar se apoderar dessa percepção de dar um nome. Porque a partir do momento que eu dou um nome, eu estou definindo, seja Deus, seja Espírito, seja lá qualquer coisa. Eu posso chamar, porque a gente tem uma linguagem, a gente usa a linguagem, mas existe uma percepção, um fenômeno tão mais amplo ali, que só quem está sensível e aberto pode se conectar, tá bom? Esse é um resuminho do estudo Deus Spinoza, que vai começar logo. Eu te convido a se inscrever. No site da Rádio Inverso tem o banner, radioinverso.com. Está em destaque ali. Aí você clica no banner, vai ser direcionado para a área de inscrição. E faça isso mesmo, para a gente ter esse tempo, que serão 4 lives e um grupo de WhatsApp onde a gente vai fazer as trocas também. Tá? O tempo desse estudo é de 1 mês. Então, é o preço de um livro. Então, se você vier, vai ser muito bom. radioinverso.com, tá bom? Antes de ir embora, deixa eu só ver se tem algum comentário aqui. Deixa eu subir. Nossa, aqui às vezes eu tenho medo de fechar a tela. Muito obrigado aos bons dias, a tudo mais, tal. Muito obrigado, Luiz André.
Obrigado, meu amigo. Bom saber que de uma maneira interferi, influenciei bem aí em você. Vitor, passou 15 anos e você não muda nada, desde que eu te acompanho. Pô, Vitor, se você me vê há 2 anos, minha barba estava toda preta, né? Eu parecia um árabe. Agora minha barba, ó, eu acho que mais, sei lá, ano que vem minha barba vai estar branca já. Tá indo rápido, né? Mas faz parte. Eu tô pensando assim, passar uma tinta preta na minha barba. Tô brincando. Não. Mas obrigado, Vitor. Então tá bom, acho que não houve muitos comentários. Obrigado, tá? Espero que você se inscreva, você que está comigo ao vivo e você que depois vai ver, o vídeo vai ficar disponível aqui no Instagram, no YouTube. Mas faça isso quanto antes. Vai no radioinverso.com, se inscreva, eu vou deixar depois a descrição, tanto no vídeo do YouTube quanto no Instagram, para que a gente esteja juntos nessa caminhada que está sendo muito especial para mim. Elaborar isso, falar sobre isso é um assunto que eu acho que é importante. Tem muita gente que chegou na rádio, que chegou ao meu trabalho a partir do vídeo Deus Espinosa, então eu acho que isso tem muita proposta, tem muita luz aí para a gente enxergar, tanto a partir desse resumo, obviamente que não é um curso sobre Spinoza, mas eu quero partir desse conceito, né, do Deus de Spinoza. Em que medida isso pode se colocar no nosso olhar em relação a Deus, em relação à própria vida e, sobretudo, em relação a nós mesmos, porque eu acho que é sempre sobre isso que se trata, tá bom? Obrigado aí pelo tempinho, bom feriado, fique bem e até o curso. Mas antes disso eu volto e a gente vai falando mais. Um beijo.